Boa tarde a todos. Estamos novamente na tarde de hoje com a nossa palestra do Despertar da Consciência de Triunfo, hoje com o nosso irmão Geneiro Alves, do Centro do Fontes de Luz de Afogados da Engazeira, com o tema Como Vencer as Más Paixões. Que possamos acompanhar essa palestra refletindo com o nosso irmão. E agora os convido para que possamos fazer a nossa prece inicial. Ó Deus Pai amado, amado Mestre Jesus, graças te damos, ó Mestre, por podermos estar aqui, através das redes sociais, trazendo a nossa palestra. Que o nosso irmão, através de palavras simples e esclarecedoras, possa nos trazer esse tema tão enriquecedor, que nos fortaleça e que nos encoraje. E assim, Senhor, te rogando a proteção e o amparo, assim como de toda a equipe espiritual, trabalhadora da nossa casa, lhe agradecemos essa oportunidade. Que assim seja. Olá, bom dia a todos. Olá, estamos aqui felizes em atender mais um chamado do Centro Espírita Despertar da Consciência, nessa palestra do dia de hoje. É muito feliz que atendemos esse pedido. A saudação a todos os nossos amigos aí de Triunfo e de qualquer outro lugar, né, que estiver nos acompanhando durante essa reflexão do dia de hoje, ainda de casa, né, vivenciamos ainda um período de pandemia, né, um período que requer nosso cuidado, nossa atenção em relação à situação, né, que a gente vive, a essa necessidade da gente poder estar atento, né, sabemos que os índices, né, têm aumentado, os índices de contaminação, e todo cuidado é pouco, da gente puder nos manter, né, obedecendo às recomendações, nos mantermos atentos, né, a esse momento que é crítico e que exige de nós uma atenção, uma cautela. Então, as reflexões, né, o progresso não pode parar, a gente precisa continuar, e aí, através da internet, através dos recursos que nós temos, podemos estar fazendo essa reflexão, estar trocando essas ideias no dia de hoje, e por isso nós vamos hoje iniciar falando sobre como vencer as más paixões. Então, uma reflexão importante, necessária, e que a gente precisa sempre estar atento quanto àquilo que nos envolve, né, nessa vida, em relação ao conhecimento da nossa vida material, da nossa vida espiritual, e o que a gente pode estar somando de conhecimento que vai nos auxiliar a superar essas dificuldades que nós carregamos, que todos nós temos de alguma forma dentro de nós. Bom, então, vamos iniciar nossa reflexão pensando, né, o que é uma paixão, né, o que é aquilo que nos atrai, quando a gente se envolve com alguém. Quem não já se apaixonou alguma vez na vida por alguém, ou por alguma coisa que gosta muito? Então, a paixão é esse impulso, né, esse movimento que nos leva, que nos atrai para algo. Mas uma paixão, ela pode ser má, ela pode causar consequências indesejáveis para nós ou para outras pessoas, né? E por que nós temos essa atração? É importante que a gente faça essa reflexão, né? Quais são as paixões, o que é que aquilo me atrai, por que me atrai, e quais são as consequências do que está me atraindo. Então, a gente tem algumas... vamos navegar um pouquinho, né, sobre esse pensamento, né, do autoconhecimento, do se conhecer, porque é necessário se conhecer e se identificar. Bom, vamos iniciar por Kardec, né? Kardec escreve de que a gente
se reconhece o verdadeiro espírita, né, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, quando Kardec traz isso, ele não traz o significado da perfeição, né? Para nós não é exigido a perfeição de imediata. Ele evidencia aí o esforço, né? Aquele que cada um de nós emprega, né, para tentar fazer com que a gente consiga se controlar, ainda que tenha um impulso de fazer algo indesejável, mas que a gente consiga conter esse impulso, esse instinto que vem em nós. E aí ele continua o seguinte: enquanto alguns se contentam com seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Então, veja a importância da vontade. A vontade é essa força que nos impulsiona e que nada consegue conter, nada nos detém, quando a vontade é firme. Quando alguém diz, olha, mas eu não consigo, eu tenho um comportamento que eu não consigo me controlar. A frase correta é, eu não quero, ou eu não estou empregando a vontade necessária, com a firmeza necessária. Mas todos nós conseguimos nos controlar, que afinal, quem controla a matéria é o espírito, é a mente, e não ao contrário. Então, nós precisamos utilizar essa força que há em nós, uma força natural, uma força que nos impulsiona e que a gente precisa cada vez mais nos utilizarmos dessa energia que contém em nós e que a gente possa superar a si mesmo através da vontade firme. A gente só se relaciona com relação a paixões, a pessoas. Não se liga que paixões é tudo aquilo que a gente, no caso, emprega uma energia, e que essa energia, como o Ginete falou, tem pessoas que dizem que aquilo é que predomina na sua vontade, na realidade. A gente tem que ter uma visão maior nas coisas que nos dominam, nos vícios que isso torna, né, na nossa vida, que é essa paixão. Tem gente que é por bebida, tem outros que é por jogos em si, outros por pessoas, outros por ambiente, outros por comida, e infinitamente tem várias formas de se ter essas paixões, né? O importante é que elas não nos dominem. A gente é que faça o domínio dessas situações na nossa vida, no nosso sentimento, no nosso cotidiano. O que Kardec traz é buscar sempre botar isso em prática, a firmeza da vontade, que a gente tem que saber que isso nos faz mal, não só a questão física, mas principalmente a espiritual, que a gente tem que ressaltar muito, muito, que a gente tem que viver a vida material para espiritual e viver para o espiritual nesse âmbito material. E é uma luta diária. O espiritismo nos traz isso, que o bom espírita sempre faz isso o tempo integral, né? Não é lá um tempinho, vou parar aqui, vou pensar, refletir um pouquinho, mas todo momento está fazendo essa leitura de vida. Então, e aí Kardec continua, né, no Livro dos Espíritos, quem quiser ver lá no item, né, no capítulo 12, Perfeição Moral, no item 907, Kardec pergunta se o princípio das paixões, sendo natural, porque é um princípio natural esse de você querer algo, né, se ligar a algo, mas sendo o princípio das paixões sendo natural, é mal em si mesmo. Então eles respondem que não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade. Já que o princípio foi dado ao homem para o bem, as paixões podem levá-lo a realizar grandes coisas. É no seu abuso que está a causa do mal. Então, não há problema algum em você querer muito algo
e você se ligar muito a algo. O problema, na verdade, está quando você passa a ser dominado por esse algo que você deseja muito. Aí começa a vir os problemas de fato, porque você sai do âmbito do controle das suas emoções e passa para ser governado por essas emoções. E aí o desfecho disso é imprevisível. Então, é necessário que a gente revise o tempo todo em que nível eu controlo as minhas emoções. Então, quando eu olho para mim e quando eu vejo tudo aquilo que me faz bem, que eu gosto, que eu sinto que me faz bem, qual o impacto que isso tem para a minha vida, para a vida dos outros? E quanto de intensidade isso exerce na minha vida, em termos de eu quiser mudar de comportamento, eu consigo ou não consigo? Isso se dá em vários âmbitos, como a Fabiola disse, desde a alimentação, as relações sociais, um comportamento, qualquer forma, né, de relação que a gente tenha conosco mesmo ou com os outros, pode nos estar gerando esse vício. E aí, ele ainda continua, né, no Livro dos Espíritos, perguntando o seguinte: como é que a gente define, né, como se pode definir o limite entre as paixões que deixam de ser boas ou más? Então, é possível estabelecer um limite onde é que uma paixão para mim é boa e ela deixa de ser boa, ela passa a causar prejuízos. E os espíritos nos dizem assim: as paixões são semelhantes a um cavalo, que é útil quando é domado e perigoso quando domina. Reconhecer que uma paixão torna-se perigosa no momento em que o deixais de governá-la e resultar qualquer prejuízo para vós ou para os outros. Veja, quando a gente olha para a sociedade, quantas pessoas nesse exato momento perderam o controle de si mesmo e da sua vontade? Não conseguem mais largar um vício, não conseguem mais mudar um comportamento, não conseguem mais deixar de ficar submetida a alguém, à vontade de outra pessoa, e por aí vai. Então, perderam o controle, perderam a capacidade, porque quem deveria dominar a mim seria eu. Eu é que tenho esse controle, porque Deus me deu um corpo para que eu controle esse corpo, e não o inverso. O controle o controle do corpo, de você sair do ambiente é uma coisa, agora você sair daquele ambiente, aquilo que você se distanciou, ainda permanece na tua mente, ainda permanece lá rodando, que você gostaria de estar lá, que você gostaria de estar fazendo aquilo ainda. Então, só aquela vontade ainda está te dominando. Se você prestar atenção nessas vontades aí, que elas, mesmo você à distância, você ainda continua pensando naquela situação, naquele momento, naquela comida, ou naquela coisa que você estava fazendo, essa vontade ainda te domina. Se você não há um controle ainda sobre isso, então você ainda precisa ter esse esforço de dominar essa questão interna de sentimentos seus. Vamos falar das relações de empatia, por exemplo, né? Quantas pessoas não estabelecem ali uma relação de empatia com alguém, né? Se apaixona por aquela pessoa, convive e diz que ama. Porém, o amor bem compreendido, ele é aquele sentimento que liberta. E, às vezes, a pessoa se submete a determinadas situações que causa prejuízo para ela própria e para o outro, porque se aprisiona e sufoca o outro na relação. Então, aí um exemplo de quando é um sentimento bom, né? Uma boa paixão, quando eu me ligo a alguém, porque me sinto atraído de alguma forma por aquela pessoa, e isso se transforma em algo muito ruim, quando passo a aprisionar outra pessoa, a me ligar de uma forma a querer dominar. Então, como os espíritos nos dizem nessa questão aí, comparando, né, a um cavalo, que é muito útil para que a gente o utilize,
Mas se ele sair de controle, ele pode causar muitos danos. E tudo que nos envolve em termos de vícios, né, de comportamentos, precisa que esteja sob o nosso controle, nunca o inverso. Bom, e ainda ele continua o seguinte: toda paixão que aproxima a pessoa da natureza primitiva afasta de sua natureza espiritual. Todo sentimento que leva a pessoa acima da natureza primitiva revela a predominância do espírito sobre a matéria e a aproxima da perfeição. Veja, nós somos seres em evolução. Seguimos um progresso, né, natural e material do espírito e do corpo. Então, quando a gente imagina esse apego aos bens materiais, às coisas materiais, à vida e tudo que nos envolve, estão nos aproximando da fase dos instintos, da fase ainda primitiva. Então, enquanto mais eu consigo controlar meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos, né, minhas atitudes, né, todos os meus atos, isso demonstra de que eu, espírito, consigo controlar a matéria. E conseguindo controlar a matéria, consequentemente, eu consigo um autocontrole. Por exemplo, tem gente que não consegue parar de falar da vida dos outros. Por incrível que pareça, se ocupa mais da vida dos outros do que dela própria. Então, isso é denota aí uma predominância primitiva, onde eu cuido do material e tiro o foco de mim. Então, quando eu altero esse meu panorama mental e passo a cuidar de mim, a me observar, como diz um ditado popular, eu não vou ter tempo de cuidar da vida dos outros. Então, é algo natural e demonstra uma evolução. Então, cada vez que eu me sobreponho a essas questões materiais e passo a assumir um controle sobre mim mesmo, eu passo a dar um passo à frente, sentido a evolução, a perfeição moral. Então, Kardec aqui continua na terceira parte, tem um comentário aqui, né, na verdade tem uma pergunta, né, a pergunta 909, isso, falando de perfeição moral, ele diz o seguinte: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? O que é que os espíritos dizem em relação a isso? Sim, e algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta, como são poucos dentre vós os que se esforçam. Veja, tem duas formas da gente se superar, né? Como diz desde o princípio, conhecendo a si mesmo, conhecendo a si próprio, mas é pelo esforço. Mas tem um outro caminho. Tem aqueles que não querem, que se fixam ali numa má paixão, numa má tendência, né, num ciclo vicioso que faz mal a si próprio e aos outros, e não quer sair. São os resistentes, são os espíritos endurecidos. E para esses, tem solução? Tem alternativa ou não? Sim, claro que tem. Resta um último elemento que Deus utiliza conosco, que é dois instrumentos que ele utiliza, que são leis naturais, e que é irresistível, chamado dor e tempo. Então, quem não vem pela consciência, pelo despertar da consciência, vai pela dor, pelo sofrimento. E o sofrimento, quando é submetido a um período, a um tempo, torna-se irresistível, você acaba cedendo, você acaba precisando, de fato, seguir aquela lei natural, porque são os recursos que Deus utiliza para nos impulsionar, né, para nos impulsionar a essa evolução. Mas, como ele diz aqui na resposta, não é necessário a dor e o tempo quando existe
a vontade firme, a decisão de mudar. E ele diz que são poucos de nós que utilizamos da nossa capacidade de ter essa força de vontade e esse esforço para mudar. É possível, é uma lei natural, né? Porque é uma força irresistível. Assim como é irresistível a dor e o tempo para nos fazer mudar, a vontade também é, e é menos dolorosa. A gente refletir um pouco, tendo a visão, como uma pessoa que já tem um vício maior que a gente às vezes se depara com alguém que é alcoólatra, ele luta contra, quando ele reconhece aquilo dele e quando ele quer sair disso, uma luta imensa para ele que ele vai travar dele, contra as suas próprias vontades, porque aquilo perpetua no seu organismo aquela vontade persistente. Muitas vezes a gente vê ele se destruindo, vê a condição em que ele está, e ele diz que ele não consegue sair. Então, se o sofrimento, a gente vê que o sofrimento é grande, mas a força que ele ainda tem, ainda é pequena para conseguir sair, se livrar do vício e deixar essa paixão que vai ter por um vício, uma determinada coisa na vida dele. Então, ele exige um esforço constante da pessoa, uma mudança de hábito, de vida, de amizade. Então, assim, envolve muita coisa quando alguém se depara com uma paixão dessa forma na sua própria vida. Ele tem que mudar o todo, desde da amizade mais próxima aos caminhos que ele percorre durante todos os dias, para poder se afastar daquilo que ainda predomina nele, que é bem primitivo, que ainda é bem antepassado, ainda bem antes ainda dele, que predomina na vida atual. Isso estabelece um conflito muito grande, né? Porque, como diz algumas frases, Cristo veio para nos resgatar de nós mesmos. Cristo não veio para salvar a gente tirando de um lugar, ele veio para nos resgatar de nós. Porque sem Cristo a gente se destrói. Com certeza. E era assim, é uma luta, lutar com alguém externo, com algo que está externo, é mais fácil. Lutar com alguém que é interno, algo que é interno nosso, então é uma guerra árdua, grande, diária. Isso. E aí nós temos, como Kardec diz aqui, o que falta é a vontade, porque os meios são os mais diversos, né? Os auxílios, os apoios, tem desde o auxílio material, nós temos quantas instituições que buscam esse apoio, que estão ali disponível para auxiliar quem busca esse apoio, para até o auxílio espiritual, né? Quantos de nós não estamos aí dispostos, né, a auxiliar aqueles que precisam, né, aqueles que necessitam daquele auxílio espiritual? As casas espíritas prestam esse serviço, né, de auxílio, e tantas outras religiões, né, igrejas aí comprometidas em auxiliar, dar esse apoio necessário para que cada um possa encontrar dentro de si essa força. Agora é necessário ter a vontade. A vontade é a base de tudo, é o princípio de tudo. Sem vontade, não há força externa que consiga, a não ser Deus, através da dor e do sofrimento, como já falamos. Então, Emmanuel traz uma reflexão interessante, falando exatamente do que estamos conversando agora. Ele diz o seguinte: o uso persistente, tenaz, da faculdade soberana da vontade permite-nos modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença, a morte. Leon Denis é quem escreve isso no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E Emmanuel agora traz que tudo o que
serve para corrigir, elevar, educar, e unida a decisão e vontade. Então, veja, todos trazem para nós, né, todos esses espíritos que nos orientam, que nos auxiliam, eles nos trazem essa orientação sobre a vontade, sobre a decisão. Eu quero, eu posso, então eu consigo. É através da vontade que a gente constrói tudo à nossa volta. É através da vontade em que a gente consegue existir. É através da vontade que a gente construiu todo o progresso que existe nesse planeta. E desde as cavernas até agora, nós já temos avançado bastante em termos tecnológicos. E também em termos morais, né? Apesar da gente ver que o progresso poderia estar maior no âmbito moral, porém, nós observamos que existe uma enorme, um enorme progresso acontecendo, né? Cotidianamente. A gente precisa olhar bem. E tudo isso foi feito porque empregamos a vontade. No âmbito tecnológico, muito mais fortemente a força, né, da vontade, o desejo, o querer verdadeiramente. O progresso moral, pouco, né, nessa linha da vontade, do querer, e muito mais por ser levado por um impulso das leis naturais. Sermos forçados pela dor. É necessário que aconteçam dores para que a gente repense, enquanto humanidade, né, as mudanças de leis, repense certos procedimentos, mas está acontecendo de alguma forma. Porém, a gente, quando se utiliza dessa vontade, então tudo se acelera, tudo torna-se mais rápido, tudo torna-se mais presente, né, mais concreto. E no âmbito científico, né, que a gente vê que a ciência hoje diz com relação a pessoas que estão com qualquer fato de doença, principalmente as mais danosas, que o que predomina na recuperação de um paciente é ele manter a vontade de viver. Ele persistir nessa vontade. Porque se ele desiste, ele abre de mão de ficar bom, às vezes não necessariamente a cura, mas de continuar vivo em si. Permanecer, às vezes o fato da doença ela vai continuar existindo, mas, no entanto, o se manter vibrante, de querer viver, isso é um fato muito decisivo na recuperação de um paciente. Isso é em todos os âmbitos que você pode imaginar. E isso é comprovado hoje, cientificamente. Se a pessoa se mantém num estado vibracional, de vontade, de viver, de fazer, de realizar, de buscar novos horizontes, às vezes a doença pode ser muito grave mesmo, mas, no entanto, ele tem uma recuperação muito melhor do que a outra pessoa que está no mesmo estado que ele, mas meio que desiste, meio que se acomoda, meio que não vai procurar novos horizontes, novas formas de se curar ou de se melhorar. Era meio que mais rápido, o processo da doença se torna mais rápido para aquela pessoa. Entanto, o outro que tem uma vibração maior, que tem uma vontade melhor de coisas melhores na vida, que vai fazer mais algo na vida, é totalmente diferente. Há uma diferença muito grande, né, entre agir e reagir. Você ter uma vida em que você opta por viver reagindo, então tudo que me acontece, eu reajo. Então, se a doença chega até mim, eu vou reagir para enfrentar aquela doença ou aquela situação qualquer que seja. E ter uma vida onde a gente vai agir, ou seja, eu vou me antecipar. Então, eu preciso ter uma ação ativa, permanente, né, de manutenção do meu equilíbrio. E eu não vou precisar esperar chegar o desequilíbrio para poder buscar reagir diante daquela situação para me equilibrar. Então, há uma diferença desse uso ou não uso da vontade. Então, quando eu uso a vontade, eu tenho uma vida ativa. Eu estou agindo o tempo todo em prol de mim e em prol dos outros. Quando eu tenho uma vida
reativa, eu espero que as consequências me impulsionem, me levem a tomar alguma decisão. Então, Allan Kardec ainda traz no Livro dos Espíritos, né, falando sobre a perfeição moral, de que o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões. Então, será que os espíritos nos auxiliam, nos ajudam? Se ele orar a Deus e ao seu protetor com sinceridade, os bons espíritos certamente virão em sua ajuda, porque é missão deles. Então aqui, Kardec já começa a trazer, né, as perguntas, e os espíritos começam a nos orientar a respeito do proceder, de como alcançar. Sozinho, nós somos muito frágeis, e nós caminhamos pouco, no sentido de encontrar essa força interior. Mas o auxílio está presente e nos cerca o tempo todo. Nós temos esse auxílio permanente conosco. Basta acessarmos, basta querermos. Porque uma das características dos espíritos mais evoluídos, dos bons espíritos, é o de não se impor, mas o de acolher, de orientar quando solicitado. Então, nós temos à nossa volta esses amigos, esse protetor que nos guia durante essa trajetória da encarnação. Cabe a nós esse papel de uso da humildade, né, para pedir esse auxílio. E aí ele continua falando desse assunto, né, com outra pergunta: não existem paixões tão vivas, irresistíveis, que a vontade não tenha o poder de superá-la? Então ele pergunta: será que não há algo tão difícil de superar, tão duro para alguém, que por mais esforço que ela empregue, ela não vai conseguir superar aquela dificuldade ali que ela tem, porque é muito grande? O que é que eles dizem para a gente? Há muitas pessoas que dizem: eu quero, mas a vontade está só nos lábios. Querem, mas estão bem satisfeitas assim, que assim não seja. Então, veja, quantas pessoas a gente vê dizendo: eu quero muito mudar, eu gostaria muito de ter paciência, ou de ter qualquer outra virtude, porém, na prática, ela não emprega os esforços necessários. Dizem só da boca para fora, e aí continuam como estão, não mudam. Aí ele diz: quando o homem não acredita poder vencer suas paixões, é que seu espírito se satisfaz nisso, e por consequência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-la compreende sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, como é que o espírito vence a matéria? É quando eu tenho consciência, porque há uma diferença entre acreditar e vivenciar aquilo que acredita. Acreditar é muito fácil, a gente pode acreditar em qualquer coisa, pode deixar de acreditar amanhã, mas quando eu sei, quando eu tenho a certeza naquilo que eu acredito, quando eu vivencio a fé viva que Paulo reporta tanto, então essa vontade me surge como uma certeza, como uma decisão. Isso me auxilia nesse caminhar, nesse dominar do espírito sobre a matéria. É importante que a gente busque essa força interior, porque, caso contrário, nossa fé será só falada, será só dos lábios, só da boca para fora. Isso não produz o efeito necessário. Sendo assim, basta uma doença, basta uma situação de adversidade e a gente cai, e a gente se enfraquece. Por isso, essa força interior, essa conexão com o Cristo, que é nosso mentor, guia, nosso orientador, é nossa luz, nossa referência, precisa ser vivenciada, ela precisa ser prática e não ideológica, não apenas falada. Então, a gente continua aqui, né, mais uma vez, Kardec trazendo
Uma outra pergunta nesse tema, além dos defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico de imperfeição? Então, como é que você vê, né, a característica ainda primitiva e imperfeita numa pessoa? Eles dizem que é o interesse pessoal. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como um fenômeno quando se apresenta. Então, o interesse pessoal, o egoísmo, quando eu só penso em mim, quando eu tenho apenas a mim como referência. Então eu não devo pensar em mim? Claro, nós temos um corpo, nós temos, né, uma oportunidade dada por Deus de aprendizado, e nós precisamos valorizar isso. Mas eu preciso valorizar isso me colocando a serviço dos outros, não pensando apenas em mim. Então, quando eu preciso vencer uma má paixão, uma tendência que eu tenho, é porque eu preciso ser útil aos outros para colaborar com o Cristo, para colaborar com Deus, com esse projeto que Ele tem para a humanidade. Então, eu preciso estar sempre disponível e querer me melhorar para um foco, né? O foco é ser útil para os outros. Então, um comentário aqui, né, sobre esse item, né, de perfeição moral, no item 895, do Livro dos Espíritos, Kardec traz o seguinte: o apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, prova que vê o futuro sobre um ponto de vista mais elevado. Então, o apego às coisas materiais nem sempre se relaciona a dinheiro, mas o apego a esse corpo, o apego a tudo que é transitório. Então, quando eu tenho medo da morte, quando eu tenho qualquer outro tipo de sentimento relacionado a uma fixação do que é palpável, do que eu posso pegar, então isso demonstra ainda uma inferioridade. Isso não importa quantos livros eu já li, não importa quanto eu já estudei, quanto eu já meditei, se na minha prática e no meu mais íntimo do ser, ainda sinto esse medo, ainda sinto essa angústia a respeito da vida espiritual, isso demonstra ainda uma inferioridade. Mas quando eu tenho um desinteresse a respeito dessa parte transitória e minha fixação está num ponto mais elevado, que é a vida futura, que é eu me ver como um espírito imortal, como um espírito que está aqui nesse momento vivenciando uma transição, então eu saio dessa condição material e eu assumo uma outra condição, a de verdadeiramente espírito imortal, criado por Deus, e que, assim como tem essa experiência, já vivenciei outras, e vivenciarei mais algumas, até alcançar a minha perfeição moral. O desapego, né, da nossa vida material que estamos aqui, ou a gente sofrer por as pessoas que já partiram, ou sofrer porque se a gente está doente, a gente vai deixar pessoas aqui, e se remete à saudade. Mas todos nós, não é uma exceção de um ou dois, mas todos vão passar por essa situação. Aí o enfrentamento dessa situação é que nos define como a gente vai ser, como a gente é como espírito, né? Se a gente pensa com medo, no desencarne, ou pensa que as pessoas vão ficar com falta das que ficam aqui, e não pensa que no outro plano a gente também tem uma família, a gente não pensa no além, né? E tem pessoas que não querem nem pensar no assunto, nem conversar sobre o assunto, porque isso traz os seus medos, né? As suas angústias, o seu sofrimento. Às vezes eu apego mais as questões aqui, nesse plano, acho que
como as paixões é tão impregnada nas coisas aqui materiais, na sua vida material em si, que não querem nem comentar, nem conversar sobre o assunto. Aí você vê como a pessoa ainda é primitiva, ainda na questão sentimental, ainda está bem atrasada espiritualmente, que ela não pensa, não quer pensar no desencarne, que é a única coisa mais certa que temos na humanidade. E principalmente nos dias de hoje, né, que a gente está tendo tantas pessoas com tantos desencarnes. E a gente fica naquela angústia das pessoas, porque a gente faz uma palestra como essa, né, que é riquíssima, para as pessoas identificarem se a gente tem muitas paixões, se a gente tem muitos sentimentos ainda primitivos dentro de nós, fazer essa varredura, né, nos nossos sentimentos, e as pessoas não adentram, não entram a fundo nisso, para nos enxergar realmente como somos ainda. Então, e aí Kardec pergunta, né, se dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Dentre todos os vícios, um que seja bem radical. Então, os espíritos nos dizem, temos dito muitas vezes, que é o egoísmo. O egoísmo é o principal vício, é o mais radical de todos, porque daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então, o egoísmo ele está presente em todas as ações. O egoísmo ele consegue se disfarçar de gentileza, se disfarçar de caridade, se disfarçar de conhecimento. Então, o egoísmo ele assume várias faces e é muito difícil identificá-lo, porque ele está sempre encoberto nessas situações cotidianas, corriqueiras, e o próprio egoísmo, ele consegue fazer com que a gente não consiga enxergar que ele existe em nós. Então, eu sou tão egoísta que eu não admito que eu sou egoísta. Olha que coisa curiosa. Então, é necessário humildade para reconhecer que nós somos egoístas, que nós somos limitados. Então, é necessário esse esforço diferente da matéria. É algo de mim comigo mesmo. Então, é necessário que eu faça esse esforço de me reconhecer egoísta, de assumir minhas limitações, porque quando eu não faço isso, daí deriva todo tipo de outros maus, outras coisas que possam me acontecer. O egoísmo está ali embutido, como disse, porque ele se disfarça de outras coisas. E aí, Allan Kardec, aí no Livro dos Espíritos, traz o seguinte: fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chega-se a consegui-lo. Então, veja, ele afirma de que o egoísmo é tudo isso que falamos aqui, mas é possível tirá-lo totalmente do coração, ter uma vida totalmente sem egoísmo? Ele diz, os espíritos nos dizem, né? À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem nas instituições humanas que o entretêm e exercitam. Isso depende da educação. Então, é um processo, é um aprendizado. Somos todos alunos nessa vida, todos. Por mais nível evolutivo que tenha, todos somos alunos. Se Jesus Cristo, que é o espírito mais evoluído que nós temos, todo o conhecimento e todo o avanço moral que nós temos, devemos ao Cristo e à sua assistência ao longo do tempo, com seus emissários que enviou e com a sua própria presença entre nós. E ele, ao final da sua trajetória aqui, nos diz, né, através de uma ação de humildade perante Deus, agradece por Deus o ter concedido a oportunidade dele ser testado nas condições de relação humana com a gente. Então, se o Cristo tem essa ação de humildade
sendo exemplo aqui para nós, alguém que não está mais na condição de errar, e nós, quem somos? Para muitas vezes não querer nos utilizarmos da humildade para admitir que precisamos avançar. Então, qual é o meio de destruir-se o egoísmo? Qual é o meio prático, assim? O que eu posso fazer? Então, os Espíritos nos dizem que de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se. Justamente por isso, porque ele tem um próprio mecanismo de se proteger. Então, é um sentimento que nos bloqueia para eliminar o próprio sentimento. Porque deriva da influência da matéria, influência de origem, influência de que o homem ainda está muito próximo da sua origem. Então, nós estamos muito próximos. Então, nós saímos do nosso primitivismo, caminhamos pouco no sentido moral. A tecnologia, né, o avanço tecnológico é surpreendente, porém, o avanço moral ainda é muito tênue, é muito pequeno. Por isso que a gente ainda sente essa enorme dificuldade de extirpar de vez, né, da nossa mente, da nossa vida, o egoísmo. E ele fala um pouquinho mais ainda sobre egoísmo, dizendo o seguinte: o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir necessidade de colocar-se na defensiva. Olha que coisa. Não é só eu, não só sou eu sendo egoísta comigo mesmo, mas eu consigo olhar para o próximo e ele é egoísta comigo. Então, se eu não for egoísta também, eu tenho a impressão de que eu vou entrar no estado de destruição, de dominação, e eu não posso me deixar dominar. Vem o meu instinto primitivo de preservação, né, material, e aí eu devolvo essa defensiva, né, devolvo essa ofensiva para ele, né, num estado de defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ele levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Então, a leitura de sobrevivência é quando eu olho para mim e digo, não, eu preciso, se todo mundo é egoísta, eu preciso ser. Se todo mundo está cuidando só de si, dos seus interesses, eu não posso cuidar do interesse dos outros. E aí a gente comete um grande equívoco, porque a gente deixa de avançar moralmente. Bom, Kardec traz para nós uma reflexão muito importante sobre a educação. Ele diz o seguinte: a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Atacar o mal em sua raiz, isto é, pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela educação que tende a fazer homens de bem. E aí a gente começa a imaginar, quando que nós vamos ter pessoas sendo educadas na sociedade, sendo educadas, crianças estudando o progresso moral. Quando que nós vamos alcançar um momento em que a gente vai poder olhar para o nosso redor com o sentimento verdadeiro de que somos irmãos? E a gente ter aprendido isso na escola. Então, a escola do futuro, eu imagino que seja algo dessa forma, onde a gente possa estudar, poder entender a si próprio, né, o equilíbrio da mente, poder entender o nosso equilíbrio a partir do ensinamento formal. Eu preciso aprender a controlar os meus pensamentos, controlar a minha mente, entender que eu sou um espírito imortal, aprender os valores morais, não como estudo formal, mas como uma prática do bem que me torna
um cidadão de bem que me torna, né, uma pessoa de bem. Então, sonhamos isso, né? Kardec já ensinou, já sugere que a gente pense nesse processo de evolução moral no âmbito da educação. Esse é o caminho. Essa é a forma da gente alcançar um nível mais rápido de evolução. Tratar a educação não como âmbito profissional, mas como âmbito moral da pessoa de ser. Lidar com as pessoas para que elas lidem com outras pessoas. Esse instinto de cultivar o instinto da moral para conservar não só a mim, mas também pensar no próximo. Não pensar dessa forma egoísta, né? Da competição só para se dar bem no âmbito material. Já imaginou você formando cidadãos de bem, pensando no espiritual, pensando que eu estou formando um espírito, eu não estou formando ali um corpo, porque nós não somos esse corpo, né? Meu nome é Geneildo, mas é o nome dado a essa matéria, porque quando essa matéria não mais existir, meu nome não será mais esse, porque eu já tive outros nomes, eu terei outros. Então, o nome é um nome dado à matéria, e a educação, ela tem esse foco de formar, né, a profissão, né, para essa matéria aqui. Mas quando o foco dessa educação for a formação do espírito para a eternidade, a gente muda totalmente o panorama e vamos alcançar padrões muito mais altos de elevação. Não tenho dúvidas. Com certeza. Então, agradecer a todos vocês pela paciência. Espero que essas reflexões de hoje possam ter contribuído de alguma forma, né, para o nosso crescimento, para o nosso caminhar com a consciência de que estamos aqui em aprendizado. E que a gratidão é o sentimento que nos torna mais acessível, que nos torna mais conectado com o Criador. Que a gente possa continuar caminhando, refletindo, pensando nas questões que nos envolvem e que nos direciona rumo à luz, rumo à evolução, rumo a seres mais completos. É com muita gratidão no dia de hoje que a gente fez essa palestra, né? Mas também, assim, temos a recompensa maravilhosa do servir, de estar nesse momento de troca com vocês. Que Deus abençoe a todos, que possam mudar esse panorama que a gente tem hoje no mundo. Que essa mudança se acelere com a boa vontade, com a vontade de ser um dia melhor, de termos uma vida melhor, não só essa material, mas também sermos melhores para a vida espiritual. Agradecemos pela oportunidade, fica nosso abraço, nosso carinho, fique em paz e mantenha o otimismo, a fé em Deus. Vivenciamos um momento difícil de pandemia, onde muitas pessoas estão passando por turbulências, desequilíbrios, né, da mente, desequilíbrios de várias ordens, mas precisamos manter a fé em Deus. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos muita paz. Um abraço no coração de todos. Agradecemos ao nosso irmão Geneildo e a sua esposa por essa explanação e agradecemos a todos os irmãos que nos seguem através das redes sociais, né? O Facebook e YouTube. Que possamos refletir sobre a importância de controlarmos as nossas emoções e os nossos pensamentos, para que assim, no exemplo do nosso Mestre Jesus, na vivência prática do Evangelho, possamos ser transformadores desse planeta, possamos estar aí colaborando nesse tempo de transição, nesse tempo de desafios, a essa transformação para o bem. Que possamos ter uma semana iluminada, sempre na companhia do nosso Mestre Jesus. E agora convidamos os irmãos para que possamos fazer a nossa prece final. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, graças te damos, Pai amado, por podermos ter
nesse momento, essa doutrina tão esclarecedora que é a doutrina espírita, nos trazendo a reflexão, nos convidando a nos lembrar que somos espíritos eternos, espíritos imortais, vivendo uma experiência no corpo com o propósito de transformação, de mudança, de melhoramento. E te rogamos ao Mestre que nos envolva em fluidos salutares, fluidos de coragem, de perseverança, de determinação, para que assim, Mestre, possamos passar pelas provas que a vida nos apresenta com muita coragem e com muita perseverança, para que um dia, ao olharmos para trás, podemos ter essa certeza de que a vivência do Evangelho nos traz a paz e a serenidade necessária para enfrentar as provas que se fazem necessárias na nossa transformação. Que a tua paz, que a tua harmonia, Senhor, nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja.